Hoje nós temos a honra de receber aqui meu colega de faculdade, com alguns anos de diferença, Dr. Jorge Patrick Boggs, neurocirurgião do Hospital Santa Teresa, do Hospital Unimed, formado na Universidade Federal Fluminense, a melhor universidade do mundo, né? Não tem para ninguém. Mestre diplomado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, residência médica na UFRJ e vai por aí afora. O importante é esse jovem, brilhante já, cirurgião, neurocirurgião, que está aqui hoje conosco. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, Tomásio. Muito obrigado, é um prazer. E eu já quero saber o que é essa tal de neurocirurgia, que cada um pensa de uma forma, analisa de uma forma. Eu queria saber do senhor, fale com calma, tranquilidade, a nossa gente amiga nossa, o que a neurocirurgia faz? Qual é a sua especialidade? Onde é que ela atua? Bom, o neurocirurgião, ele vai atuar em qualquer oportunidade, qualquer necessidade que houver de intervenção cirúrgica no sistema nervoso, seja ele o sistema nervoso central, no cérebro ou na coluna vertebral, na medula, ou atuando no sistema nervoso periférico, como por exemplo nos nervos periféricos, nos tumores, nas lesões de nervo periférico. Agora, eu queria saber o seguinte, doutor Patrick, vou te chamar de Patrick só, é muito nome bonito e complicado para o meu gosto aqui, eu sou meio português, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, a nossa cidade, Petrópolis, ela tem muitas estradas, muitas ruas sinuosas, ruas estreitas, de repente elas alargam, o pessoal às vezes abusa, alguns de motocicleta, outros de automóvel e tal. Eu queria saber, o senhor que trabalha no Hospital Santa Teresa, que recebe 99% do trauma da nossa cidade, um hospital a quem a gente tem que agradecer muito por fazer esse serviço, eu queria que o senhor dissesse para nós quais são esses traumas mais comuns que vêm acontecendo nos últimos tempos, desde que o senhor está lá, e quais são essas causas? Eu já disse uma que é do trânsito, mas o senhor pode especificar mais o que tem acontecido, o que o senhor tem vivido no dia a dia lá do seu trabalho, especificamente mais no Hospital Santa Teresa? Aqui em Petrópolis nós vemos muito comumente os acidentes de trânsito, principalmente acidentes de motocicleta, pessoas que dirigem em alta velocidade, dirigem sem capacete. E nós vemos acidentes em pessoas muito jovens, com consequências às vezes desastrosas para essas pessoas. Um quadro de óbitos muito frequente, um quadro de sequelas muito frequente. Uma outra causa muito comum que nós vemos aqui são as pessoas que resolvem fazer ou pequenos concertos em casa, ou resolvem fazer determinadas coisas que elas não estão preparadas, principalmente com equipamento de segurança. A pessoa que resolve, às vezes, no final de semana, consertar um telhado, a pessoa que resolve fazer uma festa, algo assim, numa laje, um lugar despreparado, um lugar sem segurança, e acabam essas quedas, queda em escada, queda de telhado, é uma causa muito comum do traumatismo, principalmente traumatismo craniano, traumatismo raquimedular, e como eu falei anteriormente, são pessoas jovens, pessoas que vão ter consequências, às vezes, desse trauma para o resto das suas vidas, quando sobrevivem a esse tipo de trauma. Uma outra coisa que nós temos observado aqui também
são os traumatismos cranianos de pessoas idosas, pessoas que caem às vezes na residência, que tem uma má iluminação no interior de casa, principalmente à noite, a pessoa levanta às vezes para ir ao banheiro, para pegar um copo d'água e escorrega num tapete, em alguma coisa deixada no chão. E esses traumatismos, nesse tipo de pessoa mais idosa, às vezes ele se complica pelo quadro clínico que ela já tem, que ela já possui. Por exemplo, às vezes uma disfunção cardíaca, uma disfunção pulmonar. E é um indivíduo que, para a gente, para o cirurgião, é um indivíduo que já tem uma tendência maior a ter complicações, tanto durante a cirurgia como no pós-operatório. Agora, doutor, vamos aqui chegar na casa das pessoas, no trabalho, onde você estiver, né? Olha só, a gente sabe que todo mundo, se pudesse, evitaria todos os acidentes. Eu não gostaria de já ter batido algumas vezes que eu já bati de carro, pouquinho só, graças a Deus, né? A gente poder... Agora, com certeza, algumas pessoas abusam, né? Abusam. É impressionante, eu vejo certas situações de motocicleta, de carro, há um certo abuso. O senhor não acha que a sua experiência, porque pode acontecer um acidente sem uma fatalidade, né? O sujeito está passando, cai uma árvore em cima do carro lá, não tem jeito. Agora, tem coisas que dá para você pensar duas vezes, né? A violência do trânsito, no sentido de agressividade, ultrapassagens forçadas, e vão parar lá depois, né? Bate e vai parar lá, né, doutor? Não, com certeza. Eu acho que o que o senhor colocou, eu acho que às vezes a pessoa ser um pouquinho mais calma no trânsito, principalmente em relação à velocidade. Nós vivemos numa cidade em que é muito frequente a chuva, a neblina, é uma coisa que atrapalha às vezes o trânsito, a pessoa às vezes está com pressa de chegar em casa, e grande parte dos acidentes vão acontecer quando a pessoa se sente mais segura. Quando ela está quase chegando em casa, é aquele momento em que às vezes a pessoa tira o cinto de segurança ou que ele dá aquela acelerada para chegar mais rápido. É o indivíduo que às vezes acha, não, porque é uma distância pequena, eu não vou usar o capacete, ou eu vou levar mais de uma pessoa na moto, além do carona, duas, às vezes nós vemos aqui acidente com 3 até 4 pessoas numa motocicleta, que é uma coisa assim, às vezes impensável. Às vezes no automóvel, você superlotar o automóvel, principalmente no sábado, domingo à noite, nos casos em que há uso de bebida alcoólica associado. Nós vemos acidentes em alta velocidade, com lotações extremas de veículos, e esses acidentes geralmente atingindo pessoas de baixa idade e muitas vezes muito catastróficos, tanto para a pessoa que sofre o acidente, como também para a família, para o familiar que assiste depois a recuperação, muitas vezes lenta e às vezes incompleta daquele familiar. E outra coisa, doutor, em casa, dentro de casa, a gente costuma falar, não é bobagem aquele negócio de colocar barra e tapete. Nós dois tropeçamos aqui nesse tapetezinho que a gente tem aqui no nosso cenário. Vai falar nisso, cenário novo, olha, concorrência. Ô, concorrência, fica nervosa não. Chá de funcho, maracujina. O nosso cenário novo chega amanhã, vai ficar bonito, doutor Patrick. Bonitaço. E então é o seguinte, nós dois tropeçamos aqui. É verdade. Então, uma pessoa de idade tropeça em tapete, com todo respeito a tapete, que decora, tapete em casa que tem pessoa de idade é fria. Desculpa eu me meter na sua resposta. Mas o que o senhor acha que a gente poderia fazer além disso para facilitar em casa, dentro de casa também? Como o senhor colocou, eu acho que o uso de barra dentro do banheiro, dentro do chuveiro, é muito comum a gente ver queda, que é um lugar que o piso naturalmente ele já é molhado, então a pessoa idosa, às vezes mesmo a pessoa não idosa, é frequente local de queda. É uma coisa que nós observamos muito aqui também, são essas escadas de acesso, essas escadarias de acesso, principalmente essas servidões, que às vezes são muito mal iluminadas, a pessoa tropeça. Variação de piso, né, doutor? A escada, o piso não é aquela escadinha certinha, eles fazem do jeito que podem. Exatamente, né? Iluminar, a iluminação ajuda em muito, seja quem estiver passando, seja uma pessoa que já esteja acostumada, seja uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não enxergue muito bem. Isso eu acho que é essencial. A pessoa às vezes... Corrimão, né? Corrimão, a gente pede tanto corrimão. Com certeza. A gente pede corrimão para botar em servidão, é impressionante, mas tem sempre algumas que ainda não tem. Corrimão, pelo menos a pessoa já tem uma chance de...